No vídeo de hoje eu vou te mostrar esse token Odin, para que ele serve, o que ele faz e no final eu vou mostrar como que faz a compra dele da PancakeSwap. Então fica comigo para conhecer esse token. E aí galera, beleza? Sou o Fábio Facchini, canal Invest Facchini, o canal de mais qualidade de informações tokenômicas da rede YouTube. Então fica com a gente. Protocolo Odin, o que é isso? Ele é um oráculo. Primeiro você precisa saber o que é um oráculo. Oráculo, lá na mitologia, é a pessoa ou a coisa que tem todas as respostas. Então aqui, quando a gente fala de blockchain, é justamente essa comparação. O oráculo, ele quer trazer as respostas que a rede on-chain, ou seja, dentro da blockchain, precisa da rede off-chain, ou seja, tudo que está fora do blockchain. Então, imagina, o blockchain, ele é uma coisa centralizada aqui no que eu digo a informações. Só roda o que está lá dentro. Então, vamos supor, você tem um contrato inteligente lá, e é um contrato de aposta do jogo do São Paulo contra o Vasco. E aí, quem ganhar, quem ganhar, né, a aposta, vai ganhar o preço que está lá no pool de apostas e o outro não ganha. Só que como que a blockchain, como que a rede vai saber quem ganhou de forma confiável, né? Porque a gente precisa de confiança. Então a gente tem esses oráculos que, por meio de tecnologia, buscam essas informações externamente, ou seja, elas vão em sites confiáveis, em locais confiáveis e buscam isso e fazem uma comparação. Então, normalmente, tem várias entradas de dados, né? Então, vamos falar um exemplo aqui, né? Eu peguei no Placar online, peguei no UOL, peguei no site Go, peguei no Globo Esporte, peguei em, sei lá, 30 sites diferentes com boa reputação. Esse oráculo, ele vai fazer a validação para saber se essa informação é verdadeira ou não, e ele vai conectar isso com a blockchain, vai falar, olha, foi esse o resultado do jogo, então o contrato vai executar. Quem apostou e venceu vai receber o dinheiro. É para isso que serve um oráculo, não somente para aposta, a gente vai ver aqui que ele serve para outras coisas, mas o oráculo, ele traz informações confiáveis de fora da blockchain e coloca para dentro da blockchain. Isso é a grande pegada, o grande pulo do gato para dar escalabilidade nos DApps, por exemplo, e nas outras coisas da blockchain também. Então hoje, até hoje, né, a gente vê muito o blockchain ali acontecendo dentro do mundinho dele. Eu tenho token, eu transfiro para você transfere para mim, a gente fica nisso, alguma outra coisa ali e tal. Quando a gente fala que a gente vai poder trazer informações de fora do mundo blockchain, a gente tem um universo imenso de opções. Por exemplo, se eu quiser ter um aplicativo DeFi que vai reproduzir, por exemplo, as ações da Bolsa de Valores de São Paulo, da Bovespa, do Ibov, B3, para dentro de um DApp, para eu poder tokenizar isso e fazer, sei lá, apostar que seja, eu vou precisar de um oráculo, que é uma fonte confiável e uma fonte descentralizada de informação. Ele vai trazer todas essas informações e conectar com a blockchain. Então, são diversas utilidades e vamos dar uma olhadinha aqui no Odin, a que ele está se propondo e por que a gente está analisando esse projeto, tá? Então, começando na rede, na página principal deles aqui, ele fala que ele é uma rede interoperável de dados, ou seja, ele vai atuar em alguns blockchains, não somente um. Então, se ele é interoperável, ele vai conectar com mais de um. Ele fala aqui que ele é um sistema descentralizado. Então, isso é bacana, porque quanto mais descentralização, melhor para a questão de segurança e confiabilidade dos dados, certo? Por quê? Porque se ele fosse centralizado, é um ponto só de falha, que a gente costuma falar, né? Então pode ser mais fácil ocorrer um ataque ou ocorrer até uma mudança de dados. Vamos supor que eu sou um hacker, eu consegui acessar esse único ponto que é centralizado do oráculo e eu vou lá dentro e eu mudo o placar do jogo do São Paulo do Vasco lá para eu ganhar.
tá? Agora, se é descentralizado, isso já fica mais difícil, porque eu vou ter que atuar em cada ponto desse nó. Então, é meio como o Bitcoin funciona, né? Ele é extremamente seguro porque ele é extremamente descentralizado. Então, ele é aqui um sistema descentralizado para construir uma rede de oráculos baseados em protocolo aberto de interação entre os participantes, certo? Então, ele já trouxe aqui para a gente e aí ele fala um pouquinho dos casos de uso. DeFi, que é basicamente aquilo que eu falei para vocês em relação à bolsa de valores, apostas, que é o São Paulo e o Vasco, aplicativos de previsão e NFT. Então, aqui ele trouxe alguns cases de uso, mas esse mercado apenas está começando. Então, esses casos de uso aqui, eles são simplesmente só especulativos, né? Obviamente vai acontecer muito mais coisas. Ele já tem aqui alguns parceiros, né? Na tradução da página vem sócios, mas não são sócios, né? São parceiros aqui. Tem a Shine, aqui aquela plataforma de NFT, a maior plataforma de NFT, Polygon e algumas outras aqui também que já estão fazendo parceria. Aqui ele conta um pouquinho da arquitetura, que é justamente toda aquela parte que eu exemplifiquei para vocês de trazer informações de fora da blockchain, validar isso e depois colocar para dentro da blockchain, certo? E aí a gente tem aqui a parte da economia, então ele é um token binário. O Odin, ele é o primeiro token aqui e ele vai ser um meio de pagamento para os participantes, como se fosse o gás, né? Cada chamada que um DApp, que alguém fizer, vai precisar pagar ali um combustível para essa rede funcionar e vai ser esse token Odin. E depois tem um outro token aqui que vai ser lançado para fazer esse par aqui para melhorar a economia, né? Porque justamente a ideia é que esses tokens de gás aqui, na verdade, eles não sejam tão variáveis assim, não sejam tão voláteis, até porque as empresas que vão estar conectadas aqui precisam ter algum tipo de previsibilidade de quanto eles vão gastar efetivamente, para não ficar alguma coisa parecida com Ethereum, bem bagunçado, assim, pagar muito caro, né? Então a gente tem essa questão de token binário hoje em dia para tentar tirar um pouco dessa volatilidade dos preços, certo? Ele tem um modelo deflacionário, então como que funciona? 20% de todos os tokens serão queimados em 100 ciclos. 400 mil é queimado a cada ciclo e 200 mil, na verdade, é inteiramente queimado e 200 mil é distribuído para os holders. O fornecimento final do Odin, após todas as queimas, é de somente 20 milhões. Perdão, somente 80 milhões. Então, hoje ele tem um total de 100 milhões, né? Se ele vai queimar 20% e ficar com 80. Isso é um supply baixo, assim, para os projetos que a gente está vendo hoje em dia, então, né? Tem projeto aí que já está com sextilhões de tokens, quintilhões, quadrilhões, trilhões, bilhões, está na casa do 1 milhão ainda. Então, é interessante aqui que é um supply relativamente baixo. E um imposto dinâmico aqui de 4 a 12% aplicado a cada ciclo. Como que foi distribuído aqui os 100 milhões? 10% foi para o pool dos consumidores de dados. Então já está aqui para eles. 30% para fixação e validação, para os validadores, né? Recompensa dos validadores aqui, os caras que vão fazer justamente toda essa descentralização da rede. 10% com a equipe fundadora e com a empresa e 50% Tesouro Odin, que eles colocam aqui, que é tokens Odins alocados ao Tesouro Odin não participam da governança do sistema. Então, somente o restante aqui participa da governança. O tesouro aqui, que é justamente o que vai ser minerado, né, ainda não está. Então, a gente tem aqui um pouquinho mais da distribuição, falando que o pool dos consumidores, dos 10%, foi bloqueado por 12 meses. As recompensas bloqueadas por 6 meses, os fundadores 12 meses, o tesouro travado por 9 meses e o pool de liquidez já bloqueado aqui. Aqui ele traz um pouquinho dos casos de uso que eles já estão prevendo. Streaming de dados anônimos gerados pelos usuários, como localização, saúde, consumo de dados móveis e outros aplicativos fora da cadeia de contratos inteligentes on-chain. Então aqui a gente tem todos os dados que você gera hoje no seu celular, por exemplo, né, pode ser um caso de uso para esse protocolo Odin. Então, se algum aplicativo quiser
precisar, na verdade, desses seus dados de forma anônima, né? Você consegue fazer essa transação. Aqui tem os aplicativos DeFi, que precisam ser alimentados com dados do mundo real, como, por exemplo, negociação, que é justamente aquela questão que a gente falou no começo lá, do preço das ações da bolsa, previsões, estatísticas, análises. Então, tudo que está fora do blockchain pode ser incluído dentro do blockchain. E para isso é necessário esse oráculo. Não esse, né? Qualquer oráculo que se propõe a fazer isso. NFT dinâmico. NFT dinâmico, a gente tem aqui a opção de conseguir atualizar o registro do NFT com dados do mundo real. Então isso é muito interessante e vai ser e está começando a ser utilizado. Acho que ainda nem está sendo utilizado, mas está começando a ser discutido essa questão. Então, por exemplo, eu tenho um NFT que na verdade é uma arma dentro de um jogo. E aí você consegue, conforme você vai jogando e melhorando a sua arma, atualizando esse NFT, melhorando ele, né, atualizando ele de alguma forma, dentro do blockchain. E isso é extremamente interessante. Eu ainda não conheço nenhum caso de uso específico, né, mas provavelmente já deve ter testes e já deve estar acontecendo. E para os próximos anos, com certeza isso vai ter grande valor, certo? Um NFT que você consegue atualizar com dados do mundo offline usando o oráculo. E tem o último aqui, os apps de apostas podem ser alimentados com os dados do mundo real para trazer mais descentralização e justiça, né? Então, quando a gente fala aqui de apostas, né, tem às vezes aquela questão mais fácil do São Paulo e Vasco, é mais fácil de saber quem ganhou, mas tem algumas outras coisas, quando a gente fala de apostas aqui, que são inúmeras, né? A gente pode apostar qualquer coisa, na verdade, e aí a gente precisa ter um sistema descentralizado e justo, que não vai ter nenhum tipo de interferência de nenhum dos lados. Legal. Falando aqui do roteiro deles, no segundo trimestre de 21, eles fizeram aqui a demonstração dos principais fornecedores e integração dos usuários de teste. Aí no terceiro quarter aqui de 21, eles fizeram o testnet V1, sistema live com os fluxos de usuários mais importantes implementados, adequado para a integração dos testadores beta. E agora, no quarto trimestre, o sistema em pleno funcionamento, com todos os fluxos de usuários implementados, adequado para a integração de todos os usuários. E aí a gente tem aqui um pouquinho da equipe, o fundador e conselheiro, o fundador e responsável, gerente de relações com os investidores, o Alexander, que é o Blockchain Manager, e o chefe de marketing aqui. Mais 14 engenheiros de software e especialistas em DLT, mais 3 designers. Então, esse aqui é o protocolo Odin. Então, pesquisando Odin Protocol aqui no Twitter, a gente encontrou a página oficial e a página do Luiz Gelado, que é o fundador e responsável também. Ele está com o mesmo avatar aqui da página principal. Vamos dar uma olhadinha aqui na página principal. Open Data é interoperável, ok, descentralizado, aberto, sustentável, cross-chain. Tem quantos seguidores? 40 mil seguidores, tá? 70 pessoas. E aqui a gente já tem o link de comprar, os outros links, o chat que vai dar lá no Telegram. E eu acabei de entrar aqui em 6 mil membros, 6.200. E dá pra ver que eles estão tendo uma discussãozinha bacana aqui. Tá? Não tem muito meme, isso é interessante, né? Até o tipo do projeto é mais diferenciado mesmo. Pelo que eu entendi, aqui eles estão uma distribuição de NFT, alguma coisa assim, ainda não entrei a fundo. Ok, aqui tem toda a documentação do protocolo para caso você queira rodar a própria rodar a própria blockchain deles no seu computador. Como é prova de stake, né? Ou seja, você só tem que provar para a rede como um todo que você possui os tokens. Não precisa ser um computador muito potente e nem precisa ser um equipamento específico, igual precisa para o Bitcoin, por exemplo. Um computador basicamente atual, simples, você já consegue participar, obviamente. Você precisa de uma tecnologia, de um background de tecnologia, né? Mas olha, o que precisa aqui é 4 GB de memória RAM, 20 de HD
e uma CPU de 2 núcleos, é muito simples. E instalar aqui os programinhas necessários, cumprir toda essa documentação, aqui você já consegue ser um validador da rede, né? Porque nesse caso aqui de prova de stake não tem mineração, é validação. A própria rede vai decidir aleatoriamente alguém que está participando como validador e vai deixar essa pessoa validar o bloco ganhando a recompensa. Mas esse daqui é um recurso bem mais avançado que, sinceramente, eu não tenho ainda capacidade técnica para fazer. Talvez também não tenha tempo aqui para me dedicar para aprender a fazer isso, mas quem sabe mais para frente a gente não converse com alguém que já faça isso para entender ali qual que é a real dificuldade. Às vezes a gente tem uma oportunidade aqui também de deixar os nossos tokens Odin rodando aqui como um validador e ganhando alguma recompensa. Então a gente achou aqui o Luiz Gelado, eu também achei esse cara aqui no LinkedIn, mas eu tô aqui com outro acesso, aí meu LinkedIn não tá abrindo aqui certinho, mas eu também achei lá, ele também é professor de blockchain aqui, tá? Então é um projetinho interessante que está apenas começando, né? Então a gente está aqui no teste ainda da blockchain, mas é algo que provavelmente tem um futuro interessante, certo? Obviamente, a gente já tem alguns outros oráculos rodando aqui. Então, quando a gente vai dar uma olhadinha aqui no CoinMarkup, se a gente filtra aqui, ver se a gente consegue filtrar somente por oráculo. Então, eu filtrei aqui por categoria, dá uma busca aqui de oráculo, e aparece aqui na posição de número 91. Vamos acessar aqui para ver quem participa, a Shylink, a Wink, então vários protocolos, né, interessantes, bastante coisa. Tem 38 aqui que está aparecendo para gente. O Odin, ele tá aqui embaixo, ó, tá bem no finalzinho, bem começando. E aí, o interessante, caso você tenha gostado dessa questão de oráculo, é entender justamente o que um oráculo faz, e eu acredito que você conseguiu compreender o básico, e depois estudar aqui esses carinhas, né? Tem 38 aqui, então a gente consegue dar uma avaliada. Obviamente, quem já está mais aqui para cima, né? Igual a Shylink aqui, já está na posição 15 no top, né, de criptomoedas no geral. Então ela já tem uma capitalização bem alta, né? Já está com 80 bilhões aqui de cap, que está em reais, né? Então beleza, 84 bilhões de reais. Então tá uma capitalização bem alta. O Winklink aqui também bem bacana, cresceu bastante aqui nas últimas 24 horas junto com a UMA. E é um setor bem interessante para você ter algum investimento, né? Eu já tenho um pouquinho de Link e eu vou fazer agora aqui a compra junto com vocês do Odin, porque pelo que eu pesquisei eu achei interessante, óbvio. Tem todos esses aqui também, mas a gente vai apostar um pouquinho nesse cara aqui para ver onde a gente vai parar. Então vamos entrar nele aqui, Odin. E assim, até para vocês entenderem, eu vou apostar nele porque eu achei ele uma proposta bem interessante de ser descentralizado, então tem uma descentralização interessante, certo? E eu entendi que as pessoas que estão ali por trás dele têm um background bem legal, e ele é uma nova aposta, né? Então ele está começando agora, na verdade nem começou ainda, né? Ele está na fase de testes ali, então vamos entender com ele uma jornada dele, se a gente vai ter a criação de valor ou não. Quando a gente olha aqui no gráfico de tempo total, ele foi lançado dia 5 de maio, lá na PancakeSwap, a 0,88. E agora ele está a 0,88 também. Então está exatamente no 0 a 0 aqui do período de lançamento. É bem interessante. Acho que quase nunca ia pegar uma coincidência como essa. Vamos ver se a gente consegue pegar esse mesmo preço. Quando a gente olha lá na PancakeSwap, volume de 146 mil nas últimas 24 horas, com preço de 0,87, até um pouquinho menor, certo? Então vamos fazer aquele procedimento padrão de copiar o endereço aqui, entrar lá na PancakeSwap, a nossa carteira já está conectada, está carregando o saldo aqui, vamos selecionar o token, jogar aqui, apareceu o Odin Protocol, a gente vai importar
Ok, tá tudo certinho. E aí a gente vai comprar 0.1 desse carinha aqui. Vamos ver? Serão 418 tokens. Ok, então tem o impacto do preço aqui. Vamos dar o swap, certo? Não deu aqui por causa do limite do gás. Vamos alterar para 1%. Também não. Subir mais um pouquinho aqui para 5%. Chegou aqui no celular. Então 0.1. Confirmar. Senha colocada. Transação foi submetida. Vamos ver lá na BSC Scan. Transação pendente. Daqui a pouquinho já confirma. E assim o nosso token Odin também vai aparecer aqui para a gente. Certo? Bom, galera, então essa foi a análise do token Odin Protocolo. Ele vai trazer as informações de fora da blockchain para dentro da blockchain. Está apenas começando, vamos apostar. Apostamos baixo, mas estamos entrando aqui num preço extremamente competitivo. A capitalização de mercado dele é muito baixa ainda. E se ele se mostrar eficiente e necessário para a comunidade, a tendência dele é valorizar bastante, né? Como a gente viu, o principal player tem uma capitalização de mais de 80 bilhões. Quando a gente olha aqui esse cara com apenas 15 milhões, então a gente tem um grande espaço aí para crescimento. Vamos ficar atento aos próximos acontecimentos. Esse aqui é um investimento para um ano no mínimo, para a gente começar a ver alguma coisa. E eu vou atualizando vocês sempre que tiver alguma novidade, beleza? Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal. É bastante importante você ser inscrito para receber as notificações, para saber o que está acontecendo. Então fica comigo e fui!